Saudações a todos. Neste breve vídeo vamos conversar um pouco a respeito da radiografia do tórax, a avaliação da qualidade na radiografia do tórax, fazendo parte da sistematização da análise. Vamos ver um pouco a respeito da penetração do raio-x. De uma forma prática, de uma forma geral, na prática a gente usa esses termos, muito penetrado ou pouco penetrado. O raio-x ficou escuro, a gente diz que ficou muito penetrado. O raio-x ficou muito branco, muito claro, a gente diz que ficou pouco penetrado. Não são termos corretos. O correto seria dizer hiperexposto no lugar de muito penetrado e hipoexposto no lugar de pouco penetrado. Existe uma exposição correta ou uma penetração correta. E quando a gente vai avaliar o raio-x para ver essa exposição correta, nós temos que observar basicamente se você consegue ver os vasos pulmonares, se você consegue ver com nitidez a trama vascular pulmonar. Observe essas estruturas ramificadas semelhantes à árvore, semelhantes a galhos de árvore, são os vasos pulmonares. Essa bolinha é o vaso pulmonar visto de frente. E quando ele fica comprido é o vaso pulmonar visto no sentido longitudinal. Aqui, através da área cardíaca, também nós podemos ver alguns vasos pulmonares. Então, a gente vê até próxima à periferia. A gente vê na região dos hilos, na região perilar, na região medular, né, perilar. Na periferia, bem na periferia, nós não vemos vasos. Bem na periferia, veja que a gente não consegue ver vasos, mas eles chegam até na divisão da parte central com a parte periférica. Isso é um detalhe que a gente tem que observar para dizer que o raio-x, que a radiografia está com uma qualidade boa, está com uma exposição boa. Uma outra coisa é a coluna torácica. A coluna, a gente vê ela bem com nitidez na sua porção superior. Observamos aqui, por exemplo, os processos espinhosos, os pedículos, os espaços discais. Hora que vai descendo aqui no terço médio e no terço inferior, a gente consegue ver que existe coluna, a gente consegue ver mais ou menos os corpos vertebrais, mais ou menos aonde estão os espaços discais, mas não com muito detalhe. Não conseguimos detalhar bem as estruturas da coluna aqui atrás do coração, na sua porção mais inferior e média. Então, esses detalhes são importantes para a gente avaliar a penetração do raio-x. Esse raio-x está com uma exposição adequada. Acontece que ocasionalmente é usada uma técnica acima da necessária para aquele paciente. Cada paciente é necessária uma técnica própria para ele. Quando isso acontece, quando é usado mais raio-x do que o necessário, ocorre uma hiperpenetração, uma hiperexposição. E o raio-x e a radiografia, o resultado final é isso aqui. O pulmão fica completamente escuro, os campos pulmonares, você não consegue ver os vasos. Aqui ficou tão penetrado que você não consegue ver nem as estruturas ósseas aqui de parte das costelas. Então é um raio-x inadequado. Isso é importante a gente reconhecer porque ocasionalmente pode ser confundido com hipertransparência pulmonar, pode ser confundido com sinal de DPOC, pode ser confundido com pneumotórax e na verdade não é. É apenas uma técnica inadequada, um raio-x hiperexposto, uma radiografia hiperpenetrada. Usou muita radiação. Por outro lado, isso também pode esconder pequenas lesões. Por exemplo, se o paciente tiver algum nódulo pequeno em uma região que ficou hiperexposta, que ficou muito escura, você não vai vê-lo.
Por outro lado, se você usa menos raio-x, usa uma técnica aquém da necessária, há uma hipoexposição, há uma pouca penetração. Então, o resultado final é uma radiografia muito branca, muito clara. Veja que você não consegue ver os detalhes da coluna na porção superior. A gente nem consegue ver a coluna. Então, dá a impressão de que a trama vascular ou vásculo brônquica esteja proeminente. Dá a impressão de que possa haver alguma opacidade obliterando o seio costofrênico. E, na verdade, não tem nada disso. É apenas uma técnica inadequada, uma hipoexposição. Com a radiologia digital, acontece uma situação a mais. A radiologia digital, a radiografia digital é um excelente método, ajuda demais a gente. Mas temos que ter cuidados a mais, porque além da quantidade de raio-x, além da exposição, você tem a edição da imagem. Veja neste caso, uma radiografia digital aqui, com uma exposição adequada, a mesma radiografia, você fazendo a edição da imagem de forma inadequada, você pode deixá-la muito branca, pode deixá-la muito escura. Não foram 3 exames diferentes, foi apenas um exame aqui. Vamos ver na prática. Uma radiografia digital, PA, está com uma exposição adequada. A gente vê bem os detalhes da coluna lá e vai perdendo os detalhes aqui embaixo. Vemos bem a trama vascular. Esse anelzinho aqui, tanto de um lado quanto do outro, não é bronquiectasia, não é cavitação, é apenas brônquios normais vistos de frente. Ocasionalmente, quando eles se alinham com o raio-x, a gente consegue ver o brônquio do segmento anterior do lobo superior direito, aqui na região hilar superior direita, e o brônquio do segmento anterior do lobo superior esquerdo, também na mesma região. Isso aqui é normal. Os vasos, né, a trauma vascular, a periferia aqui, a gente não vê os vasos bem na periferia, bem na região justa pleural, mas eles chegam até lá perto. E vamos aqui fazer uma edição dessa imagem. Com o mouse, opa, foi muito, a imagem inclusive sumiu. A gente consegue mudar bastante a janela. A gente chama-se janela, né? A gente consegue mudar bastante a janela da imagem. Então isso, se por um lado nos ajuda bastante, se você quer ver uma estrutura melhor, você consegue uma profundidade na imagem fazendo a edição da imagem, tornar uma lesão mais evidente. Por outro lado, passa a ser um problema, principalmente para quem recebe o exame, porque o exame vem num filme ou num papel e você não tem a possibilidade de editar a imagem num filme ou no papel. Você tem que ter o arquivo DICOM para você editar a imagem. E um programa de edição de imagem DICOM também. Então você fica, diríamos assim, à mercê da edição da imagem que foi feita por alguém. Então temos que tomar mais esse cuidado. Observar, além da penetração, além da exposição, a qualidade da edição que foi feita nessa imagem. Porque um raio-x de tórax muito escuro pode simular um pneumotórax, pode simular um DPOC, que na verdade pode não existir. E um raio-x e também pode esconder pequenas patologias, por exemplo, pequenos nódulos pulmonares. Um raio-x
muito branco, hipoexposto, pouco penetrado, pode simular espessamento da trama broncovascular, pode simular apagamento dos seios costofrênicos e também pode esconder patologias ósseas, por exemplo, nas costelas, pode esconder alguma patologia que esteja sobreposta ao coração e ao mediastino. Ok, então neste vídeo nós tivemos alguns objetivos. Um deles, mostrar a avaliação da qualidade da exposição da radiografia, isto é, uma radiografia hiperexposta ou hipoexposta, e o que isso pode acarretar na prática do dia a dia. E mostrar também que atualmente a radiografia, além da exposição, ela tem a edição da imagem. Então temos que nos preocupar com a técnica em que é feita a radiografia, com a técnica usada para fazer a radiografia e com a edição da imagem. Ok? Era isso, obrigado e até o próximo.